Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 1, 2 e 3, e depois nós vamos para o versículo de número 11. Está ali na tela. Na mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou a fio de espada Tiago, irmão de João. Versículo de número 3. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães asmos. Versículo de número 11. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Amados, antes de assentar, nós somos expectativas. Amém? Repita comigo: eu sou expectativa. Amém? Poder sentar dando glória a Deus. Aleluia. A bem da verdade, irmãos, quando nós falamos que nós somos expectativas, e expectativas aqui está no sentido de que existe algumas pessoas, para não dizer uma multidão, observando as nossas vidas. E expectativas aqui é quando alguém para e fica a vigiar o que nós estamos fazendo, como nós estamos se comportando, como nós estamos. Amém, Deus abençoe, obrigado. Como nós estamos no nosso dia a dia. E ser expectativa muitas das vezes não é só aí fora, é ser expectativa na nossa casa, é ser expectativa no nosso trabalho, é ser expectativa na nossa escola, é ser expectativa em todo lugar. É bem verdade que ser expectativa aqui está dizendo que alguém monta uma tenda de vigia para ficar nos observando, irmãos. Não é simples assim: olha, eu olhei o irmão Richard ali, eu olhei o Caleb ali um momento. Não, é montar uma tenda e ficar observando o povo de Deus. Então, como nós falamos aqui, nós somos expectativas. As pessoas esperam algo de nós. Mas elas esperam algo de nós, sabe por quê, irmãos? Porque na verdade quem faz é Deus através de nós. É por isso que nós podemos dizer que nós somos expectativas do povo aí fora. Nós somos expectativas dentro do nosso lar. Guarde bem essa palavra. Amados, nós começamos aqui no capítulo 12. E se nós observarmos, nós vamos notar que a igreja, em seu princípio, sendo capacitada, instruída, governada e conduzida pelo Senhor. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o Senhor fica 40 dias conversando ali, ensinando os seus apóstolos e dando instruções a eles. E a eles diz assim: olha, aguardai em Jerusalém para que do alto sejais revestido. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o Pentecoste, a capacitação do Espírito Santo para a tua igreja, para a igreja do Senhor. Então Deus começa a trabalhar, instruindo, capacitando, para que a igreja do Senhor comece a caminhar. No capítulo 3, nós vamos ver o discurso de Pedro. As almas se achegam
as almas começam a se render. No capítulo 4 nós vamos ver João e Pedro indo pregar, aquele aleijado que estava à porta, e aquela cura, e depois eles têm que se apresentar ao Sinédrio, porque o Senhor havia curado aquele homem. É assim que Deus vai fazendo, irmãos. Deus vai trabalhando na sua igreja, Deus vai orientando, Deus vai capacitando, e Deus vai fazendo a igreja a cada dia mais caminhar. Para quê? Para que as pessoas olhem e tenham expectativa, que é através da igreja do Senhor, que Deus tem feito milagres, que Deus tem curado, que Deus tem trabalhado nessa terra. No capítulo 5, nós falamos um pouquinho de Ananias e Safira. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os apóstolos dizendo assim: olha, nós precisamos nos dedicar mais à oração e à palavra. Eles instituem os diáconos e começam a obra do Senhor para cuidar das viúvas, dos necessitados. Já no capítulo 7 nós vamos ver Estevão, que acabava de ser instituído, sair a pregar e faz uma mensagem maravilhosa, e logo é o primeiro mártir da igreja, é apedrejado. No consentimento de Paulo. Então Deus vem capacitando a sua igreja e tornando a sua igreja expectativa do mundo, expectativa de todos aqueles que desejam ver o poder e a glória de Deus. E não para por aí. No capítulo 8, Filipe, e o evangelho é expandido a Samaria. Filipe prega ao eunuco. E aí no capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Saulo, ou seja, está chegando mais gente, aquele que era o perseguidor, está vindo para pregar a palavra do Senhor. É assim que Deus vai trabalhando na igreja. No capítulo 10, nós vemos Pedro indo pregar lá e falar com Cornélio. Acontece algo diferente. Já no capítulo 11, Pedro tem que chegar para a igreja e explicar o que aconteceu com a situação de Cornélio, porque não era normal. Então Deus estava trabalhando na própria igreja. E aí nós chegamos no capítulo de número 12, irmãos, aonde o governo, o rei Herodes começa a perseguir a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor era expectativa, e todos aqueles que olhavam, viam o trabalhar e a obra de Deus em meio ao povo. Nós somos essa igreja, irmãos. Nós somos expectativas. Até o capítulo 12, irmãos, nós vamos notar que Lucas retrata Pedro e João. Do capítulo 13 em diante, já começa a entrar Paulo. E Paulo Deus começa a trabalhar na vida dele, e ele começa a fazer as viagens missionárias. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós já vamos ver Lucas escrevendo nós. Ele já estava incluído, já fazendo viagens. É assim que o Espírito Santo trabalha. Deus vai ensinando, Deus vai trabalhando, Deus vai governando a tua igreja, Deus vai trabalhando na igreja e vai fazendo da igreja expectativa. Para aqueles que estão montando tenda e olhando, a palavra hoje é: eu sou expectativa para esse mundo, eu sou expectativa dentro da minha casa, eu sou expectativa na minha escola, eu sou expectativa, porque o Senhor vive em mim. É assim que Deus vem trabalhando. Sabe, fazendo o que de nós? Testemunhas da obra do Senhor nessa terra. E aonde você estiver, aonde eu estiver,
aonde nós estivermos, nós precisamos ser testemunhas do que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor tem trabalhado na sua vida? Então seja expectativa. E aonde você estiver, lembre, olha, tem alguém montou a tenda só para me observar. Sabe por quê? Porque eu sou expectativa do que Deus faz na minha vida. Eu sou um milagre de Deus. E se eu estou aqui é porque o Senhor cuidou de mim. Continue sendo expectativa. Amados, e se nós chegarmos no capítulo 12, no versículo 1, nós vamos ver que essa expectativa começou a incomodar, a tal ponto que no versículo 1 diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu fazer o quê? Maltratar. Quem? Alguns da igreja. Vamos complementar aqui. O Herodes resolveu maltratar quem? Aqueles que são expectativas e vivem a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque realmente nós vivemos o milagre de Deus, a vontade de Deus e o fazer de Deus. E aqui, irmãos, nós precisamos começar a tomar um pouquinho de cuidado. Quando fala ali que ele decidiu, não é simplesmente falar assim, não, eu quero maltratar e vou começar a maltratar. Não é isso, irmãos, que está escrito ali. Ali está dizendo assim, olha, ele decidiu jogar com a igreja, manipular a igreja, desvirtuar a igreja, corromper a igreja. Esse era o desejo de Herodes. Essa era a vontade deles. Sabe o que é jogar com a igreja? Já viram aqueles bonequinhos que põem com o dedo assim e fica manipulando? Era isso que Herodes queria fazer. Fazer da igreja dele a vontade dele, para agradar os outros, para benefício dele, para a vontade dele, para o desejo dele. Manipular, fazer com que a igreja fizesse o que ele quer que seja feito. Parece que tem uma semelhança, né, irmãos, com os dias de hoje, não é? É isso que estão tentando fazer com a igreja. Hoje em dia também, irmãos. Modelar a igreja ao que eles entendem ou o que eles acham. Criar sistemas paralelos, regras paralelas que não estão na palavra do Senhor. Sabe para quê? Para governar a igreja da forma que eles acham e para o benefício próprio deles. Era isso que Herodes estava tentando fazer. E aí ele começou, irmãos. Sabe como? E aqui maltratar, irmãos, é amargurar, fazer mal, ter desejo de fazer mal. Então, irmãos, se nós somos expectativas, amém? Nós temos que estar preparados que essa é a estratégia do que estão tentando fazer com a igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Era isso que estavam tentando fazer. A igreja vinha crescendo, a igreja vinha caminhando, a igreja vinha prosperando e o Senhor vinha trabalhando. Então o rei Herodes fala assim, agora eu vou tentar fazer eles de marionete, governar o jeito que eles fazem. Como ele começou? Mandou matar a espada a Tiago. E logo na sequência, a Bíblia nos diz no versículo 3 assim, ó, vendo que isso agradava. E sabe o que é ver aqui? É como se
Herodes estivesse tentando jogar com estratégias para maltratar a igreja, e aí ele vê que ele manda matar Tiago, e aí ele fala assim: olha, isso agradou o povo. Ele tem um estalo e fala assim: olha, isso agradou o povo. Então ele começa a jogar para esse lado, e aí ele manda prender a Pedro. Irmãos, nós temos que ter muita atenção nos dias de hoje. Nós não temos esse tipo de perseguição ainda no Brasil. Em alguns outros lugares temos. Mas a estratégia nem sempre é mandar matar. O que eu quero trazer aqui para a igreja do Senhor, que a estratégia às vezes é dizer para você que isso pode e não pode. Às vezes a estratégia é ir devagarzinho, te convencendo que isso não está errado. Não, isso é normal, pode fazer. E aí a cada dia mais eles vêm governando e conduzindo e afastando a igreja do Senhor de ser expectativa das coisas de Deus. Estratégia. É isso que estão fazendo, irmãos. É dessa forma. E aí o Herodes percebeu, vendo que isso agradava, irmãos. Irmãos, quantas notícias nós temos visto no dia de hoje, que a morte de uma pessoa agrada a muitos, irmãos. Pessoas que comemoram que um morreu sem salvação. Pessoas que comemoram que um cristão é maltratado. Essa é a estratégia que estão usando nos dias de hoje. E ela é contra nós, irmãos. Nós somos expectativas. E estão nos olhando. Mas que bom que somos expectativas. Sabe por quê? Porque eles olharão para nossas vidas e nós refletiremos a Cristo, e eles olharão e se converterão à palavra do Senhor. Esse era o desejo, irmãos. Essa era a situação que os apóstolos estavam passando. Versículo número 4 do capítulo 12 diz assim: e prenderam a Pedro, ou seja, tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem. E pretendiam apresentá-lo ao povo depois da... Por que apresentar, irmãos? Para ser expectativa. Herodes queria mudar a expectativa, dizendo que era ele que governava, inclusive aqueles que seguiam a palavra de Deus. O que Herodes estava tentando fazer aqui: olha, a expectativa de vocês é que Cristo tem feito algo na vida dessas pessoas, mas espera lá, eu vou pegar esse aqui, olha, sabe aquele lá, que quando estava lá o aleijado na porta, e Deus curou através dele, vou colocar ele de expectativa para vocês verem que eu vou matar ele. Ele queria mudar a expectativa. Ele queria mudar para dizer que quem governava e quem cuidava era o Herodes, o rei. Essa era a verdade que eles estavam tentando fazer. Irmãos, às vezes isso pode nos causar um pouco de espanto. Nós não estamos vivendo isso no Brasil. Mas nós estamos vivendo pessoas querendo aprovar coisas que são contra a palavra de Deus. Nós estamos vivendo momentos que as pessoas estão tentando desvirtuar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo momentos que não se pode falar mais nada. Nós somos expectativas, irmãos. O Herodes estava fazendo a mesma coisa, querendo colocar o homem de Deus de expectativa para falar que era ele que fazia a expectativa da forma dele. Mas eu já quero deixar aqui, irmãos,
Porque a palavra de Deus que diz que nós somos povo de Deus, nós somos cuidados por Ele, e nós continuaremos sendo a igreja do Senhor, e nada prevalece contra a igreja do Senhor. E não é para que você fique preocupado não, irmãos, não fique preocupado, porque isso continuará acontecendo. Não se preocupe, irmãos, não fique desesperado, porque continuará acontecendo, e nós continuaremos sendo expectativas, porque nós servimos a um Deus grande. Irmãos, eu gosto de um versículo que está em Jeremias capítulo 12, e eu vou falar para nós ganharmos um pouquinho de tempo, versículo 1, 2, Jeremias, chega um momento que ele pega, está lá na tela, ó Senhor, Tu és justo quando apresento minha causa perante Ti, contudo, desejo falar contigo. Jeremias estava falando assim, Senhor, eu preciso conversar com o Senhor, eu quero conversar com o Senhor, e em algumas versões vai dizer que ele quer ter um pleito, um debate com o Senhor, sobre a Tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Jeremias está perguntando para Deus, Senhor, por que o caminho dos ímpios prospera? Talvez você entrou aqui hoje perguntando isso, Senhor, por que o caminho dos ímpios prospera? E aí ele continua, porque vivem em paz todos os que procedem de modo traiçoeiro, com maldade. Versículo de número 2, Tu os plantaste, Senhor. Jeremias vira para Deus e fala assim, Senhor, o Senhor criou eles, Senhor. E eles criaram raízes, irmãos. Está falando assim, olha, os ímpios estão criando raízes, irmãos. Cada vez, a raiz é o sustento da árvore, irmãos. Ela dá sustento, ela deixa mais forte. Jeremias está falando assim, Senhor, eu olho para eles, e eles cada vez ficam mais fortes. Era isso que ele estava falando. Crescem e dão frutos. Tu estás sempre próximo de seus lábios, mas longe do coração deles. Aí Jeremias fala assim, olha, Senhor, Tu está longe do coração deles. Parece algumas vezes nós no nosso dia a dia, não é, irmãos? A gente olha assim e fala assim, mas por que ele prospera? E a situação comigo está tão difícil. Por que isso não acontece, Senhor? Versículo número 3. Aí ele fala, Tu me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha fidelidade. Jeremias está dizendo assim, Senhor, eu continuo sendo expectativa, independente se o ímpio está prosperando, independente do que está acontecendo, eu continuo sendo expectativa do Senhor. Arranca-os como ovelhas para o matador e separa-os do dia da sentença para a matança. Versículo 4, até quando a terra lamentará e todo o capim do campo secará? Os animais e as aves perecem por causa da maldade dos que nela habitam. Pois disseram, ele não verá o nosso fim. Versículo 5, aí eu amo esse versículo, irmãos. É a resposta do Senhor para Jeremias. Jeremias, Tu está cansado com os que andam? Se te cansas correndo com homens que vão a pé? Aí ele diz assim, então como poderás competir com os cavalos? A resposta, irmãos, do Senhor para Jeremias era, Jeremias, você está se cansando com os que estão andando a pé. Não, Jeremias, não para não, continua sendo expectativa, continua correndo, porque Deus tem um plano na sua vida. Jeremias, para de olhar para os que estão andando a pé, para. Aí ele fala assim, imagina se você, Jeremias, tivesse que correr com os cavalos, que são mais velozes. E aí ele não para, irmãos, ele fala assim,
se não te sentes seguro numa terra de paz, nós vivemos numa terra de paz, irmãos. Nós vivemos numa terra de paz. Que farás nas florestas do Jordão? Irmão, sabe o que Deus, a resposta do Senhor em resumo para Jeremias é: continue caminhando, porque você está numa terra de paz. Irmão Neto, mas você não sabe o que eu passo. Irmãos, tem hora que eu não sei nem o que eu passo, para falar a verdade. Mas o Senhor está falando para nós estamos vivendo numa terra de paz. Continue sendo expectativa, continue vivendo a palavra do Senhor, continue caminhando com o Senhor. Não olha para os que estão andando a pé não, irmãos, e pode ser que passe cavalo do lado, pode ser que esteja mais rápido. Continue olhando para Cristo, continue olhando para o Senhor, continue caminhando, porque o Espírito Santo de Deus vai continuar te ajudando. Por que estamos olhando, irmãos? Por que estamos olhando, irmãos, tanto para o lado? John Wesley, irmãos, dizia que, várias pessoas relatam isso, ele falava que se um cristão não tivesse sendo perseguido em alguma área da sua vida, em algum aspecto, seja ele qual for, financeiro, perseguição no trabalho, às vezes dentro de casa, algo errado estava acontecendo. Espiritualmente, ou alguma coisa estava acontecendo. John Wesley dizia isso. Porque hoje tudo que nós vivemos é contrário ao que está acontecendo aí fora. Irmão, se você estiver na sua escola, você vai escutar coisas que são contrárias ao que está na palavra de Deus. Se você estiver no teu trabalho, você vai escutar pessoas, muitas das vezes, lidando e querendo que você seja contrário aos princípios de Deus. John Wesley dizia isso, e certa feita, dizem os historiadores que ele estava cavalgando, e já fazia 3 dias, irmãos, que nada acontecia, não havia nenhuma perseguição. E nada acontecia, e o John Wesley parou o seu cavalo, desceu do seu cavalo e falou: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Parece que nada está acontecendo, não tem mais nenhuma perseguição. Levantou as mãos para o céu e falou: Senhor, tem algo de errado com a minha vida? Quando ele clamou, veio uma pedrada na sua cabeça e ele falou assim: Senhor, obrigado, agora eu sei que eu continuo caminhando na presença do Senhor. A nossa vida é assim, irmãos. Talvez seja difícil essa realidade, mas é uma verdade, irmãos. Tudo aí fora é contrário a ser expectativa da palavra de Deus. Mas nós precisamos continuar glorificando e exaltando o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Mas, irmãos, eu quero, além de falar dessa perseguição, que é o que nós passamos e que a igreja estava passando, Herodes estava tentando controlar a igreja. No capítulo 12, versículo 1, 2, 3 e 4, nós vamos ver Herodes tentando controlar aqueles que são expectativas. Mas eu amo dizer, irmãos, que o nosso Deus é tão grande, tão poderoso, que no capítulo 12, versículo de número 5, a igreja do Senhor, que é a expectativa, é ouvida pelo Senhor. A palavra do Senhor diz assim, versículo de número 5, Pedro estava onde, irmãos? Na prisão, estava preso, confortável, né, irmãos? A prisão é confortável, não é? Como Pedro estava preso, irmãos? Acorrentado, amém? Um guarda de um lado, um guarda do outro. Segundo os historiadores romanos, dizem que se acorrentava pelos braços. A Bíblia não diz isso, mas historicamente
era normal se acorrentar os braços e não os pés, e havia mais os guardas que estavam na porta, amém? Deveria estar muito confortável, ou seja, se ele quisesse virar, tinha que puxar um dos guardas, não é não? Se quisesse virar para o outro lado, tinha que puxar o outro guarda. Se ele quisesse ir no banheiro, tinha que puxar algum dos guardas. Estava confortável, mas continuava sendo expectativa de Deus. E aí diz assim, e daqui, Pedro estava na prisão, e eu gosto muito ali, irmãos, ponto e vírgula. E tem uma palavrinha tão pequenininha, irmãos, mas tão pequenininha, que diz assim, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Vamos começar por essa palavrinha pequenininha, mas. Essa palavra está dizendo assim, olha, independente do que está acontecendo no versículo de número 1, independente do que está acontecendo no versículo número 2, independente do que está acontecendo no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5 nós estamos dizendo, olha, a igreja do Senhor está fazendo a diferença para tudo que estão fazendo contra ela. A igreja do Senhor não está aceitando essa perseguição. A igreja do Senhor não está se modelando ao que Herodes quer. E aí sabe o que ela está fazendo? Orando. A quem? A Deus. A igreja do Senhor se coloca na posição de clamar a Deus, porque não aceita tudo o que está acontecendo, se coloca na posição de dizer assim, olha, nós somos expectativas de Deus, quem cuida de nós é Deus, quem governa a igreja do Senhor é Deus, quem cuida da igreja do Senhor é Deus, quem cuida da minha vida é Deus. E sabe que ali insistentemente, irmão Rich, sabe como é? Ali eles estão dizendo assim, fervorosamente, irmão. Insistentemente, que não para, que não desiste, que não se conforma. Essa era a postura da igreja. E se olharmos essa palavra, ela quer dizer, eles estendiam a sua mão para o alto, para clamar aquele que pode mudar toda a situação. Era isso que eles estavam fazendo, com fervor, com desejo, com confiança. E aí eu gosto muito quando fala assim, em favor de, e aqui está falando diretamente a Pedro, amém? A igreja estava orando para quem? Em favor de, e se nós analisarmos bem aqui, irmãos, em favor de, aqui a igreja está falando assim, prestem bem atenção, Senhor, sabe o Pedro que está lá preso, acorrentado, que é expectativa da tua obra, ele é teu, ele é propriedade tua, Senhor, é o Senhor que cuida dele. É muito diferente, irmãos, de dizer assim, Senhor, sabe o Pedro lá, eu amo ele, Senhor, eu gosto muito dele, Senhor, cuida dele porque eu quero ele, Senhor. Ah, Senhor, e vou mudar um pouquinho aqui, sabe o meu filho, Senhor, sabe o meu esposo, sabe a minha esposa, sabe a minha família, eu amo muito eles. Deus sabe que isso é verdade, mas aqui a igreja está falando, Senhor, o Pedro é teu, Senhor, ele é do Senhor,
É o Senhor que cuida dele, Senhor. É o Senhor que tem governado a vida dele. E eu quero dizer para você aqui, levanta a tua mão para o céu, irmãos. Levanta a tua mão e clama para a tua família. Senhor, a minha família é tua, Senhor. O meu filho é teu, Senhor. Os meus são todos seus, os meus filhos são teus. É do Senhor, irmãos. A tua família é do Senhor. O teu filho é do Senhor. A tua família é Ele que cuida. É Ele que tem cuidado. A tua vida é do Senhor. Você e eu somos propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Que a igreja estava clamando: Senhor, eu amo Pedro, mas ele é seu. É o Senhor que cuida dele. A mesma coisa é para a tua família, é para a tua vida, é para o teu filho, é para aqueles que estão perto de ti. O Senhor tem cuidado da tua vida. O Senhor é o teu dono. O Senhor é o dono da tua família. É Ele que governa. E Ele continuará cuidando da tua família e da tua vida. É dele, irmãos. Você é dele. Propriedade exclusiva dele. Ele não te divide. É Ele que sustenta, é Ele que cuida, é Ele que governa, é Ele que faz. Nós precisamos tomar posse, irmão, disso, mais na nossa vida. E quando nós olharmos, Senhor, eu sou expectativa mesmo. Eu sou expectativa, sabe por quê? Porque eu sou do Senhor, é o Senhor que cuida de mim. É isso. A igreja estava falando para Deus, clamando a Deus assim: Senhor, o Pedro, ele é do Senhor. Era isso que eles estavam falando na oração, irmãos. Era isso. Versículo de número 6. Mas o Herodes continuava, irmão. Não queria parar, não. Aí o Herodes estava para apresentá-lo. Ou seja, irmãos, eu fico impressionado. Como Deus age na hora certa, no momento certo, no segundo certo, no milésimo de segundo certo. Sabe aquele ditado? Deus tarda, mas não falha? Isso daí não existe não, tá, irmão? Isso daí não existe, tá, irmão? Deus chega na hora certa. Amém? E não existe não, irmão. O nosso Deus chega na hora certa. Se nós pudéssemos falar milésimo de segundo, Deus não está preso nesse tempo nosso, irmãos. Tá? Então, para que a gente entenda, vamos falar assim, não, no milésimo de segundo certo. Tá? Na hora exata. Sabe por quê que Ele chega, irmão? Porque você é dele, porque eu sou dele, nós somos dele, a sua família é dele. E aí diz assim, quando Herodes estava para apresentá-lo, Herodes achava que ia ganhar, irmão. Sabe? O Herodes achou que ia vir a mudar a expectativa do povo de Deus. Naquela mesma noite, o que aconteceu, irmãos? Como estava o Pedro, irmão? Irmão, eita glória. Como estava o Pedro, irmão? Como estava o Pedro, irmão? Como estava o Pedro, irmãos? Imagina assim, irmãos. Pedro estava dormindo. Olha só, se fosse eu no lugar do Pedro, eu ia estar pensando assim: Senhor, o Tiago já foi à espada. Não é não? Estou preso acorrentado, de um lado um guarda, do lado do outro. Tem mais 2 ali, estou preso na fortaleza. Pedro estava como, irmãos? Dormindo, irmão. Eita, glória a Deus, irmão.
dormindo, irmão. Hã? Sabe por quê? Pedro sabia que ele era propriedade exclusiva de Deus. Se fosse para morrer, continuava sendo propriedade de Deus. Se fosse para viver, continuava sendo propriedade exclusiva de Deus. E que seja feita a vontade de Deus. Hã? Versículo continua, irmãos. Pedro estava dormindo entre dois soldados, um de um lado, outro do outro, algemado com duas correntes. E as sentinelas guardavam a prisão na porta, ou seja, tinha mais dois na porta. Estava fácil, né, irmão? Olha, irmãos, eu não sei o que tem afligido a tua vida, irmãos, não sei. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor estava falando comigo: dorme, irmão, descansa no colo do Senhor, descansa na mão dEle, fica tranquilo, porque o Senhor tem cuidado de ti. Você e eu somos propriedade exclusiva de Deus. Descansa, dorme. Pode ser Herodes, pode ser quem seja, irmão. Descansa, dorme. Eu gosto muito do Salmo 3, versículo 5. Vamos ler desde o comecinho, se os irmãos puderem. Salmo 3, 5. Pode pôr o versículo 1, por favor. Salmo 3. Eu vou ler aqui. Salmo 3. Amém, glória a Deus. Esse salmo, Davi recitou ele, irmãos, quando ele estava fugindo de Absalão. E aí ele diz assim: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de mim: em Deus não há salvação para ele. Talvez aqueles que estejam olhando estão falando assim: olha, não tem mais salvação de Deus para ele não. Número 3, mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que me levanta a minha cabeça. 4, clamo ao Senhor com a minha voz, e Ele me responde do seu santo monte. Olha o versículo de número 5. Eu me deito e durmo, e acordo, pois o Senhor me sustenta. É o Senhor que tem cuidado das nossas vidas, irmão. Como é bom, irmãos, depender do Senhor. Então, irmãos, assim como Pedro, dorme, irmão, dorme. Sabe por quê? O sustento vem do Senhor. Ô irmãos, o Pedro estava dormindo tanto, irmão, mas tanto, que nós vamos ler no capítulo 12, versículo 7, por favor. Diz assim: de repente veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. Quem estava preso? O que apareceu na prisão? Uma luz resplandecente. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí diz assim, diz aí que Pedro acordou. Ô irmãos, eu fico abismado, porque às vezes o sono é tão leve, não é, irmãos? Que tem, lá em casa, lá tem uma janelinha que começa a ficar cedo, e mesmo com cortina e tudo, irmão, parece fica diferente, fica um pedaço assim escuro e um pedaço claro. Mas é pouquinho, irmão. Mas é pouquinho. Mas já acordei. Aí o Pedro estava dormindo, irmão. Sabe, o Pedro estava preocupado, não estava, irmãos?
Pedro estava preocupado, que a luz resplandecente apareceu na prisão, o anjo do Senhor estava lá, resplandecente. E o Pedro? Acordou não, irmão. Você acha que o Pedro estava preocupado, irmão? Por que estamos ficando tão preocupados nos nossos dias, irmãos? Descansa, irmão. Descansa. Descansa nos braços do Senhor. Fica tranquilo, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor continuará sustentando, porque nós somos o povo dEle. Aí, a Bíblia diz assim, que o anjo teve que cutucar o lado do Pedro, irmão. E se nós formos olhar no original, quer dizer que o anjo cutucou ele gentilmente. É como se tivesse assim, ô Pedro, a providência de Deus chegou. A vontade de Deus chegou. O tempo de Deus chegou. A salvação chegou. Ô Pedro, você é minha expectativa nessa terra. Ô Pedro, acorda. E aí, o versículo continua. E aí ele diz assim, versículo número 7 ainda. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Aqui, irmãos, o levanta-te depressa não é que Pedro tinha que sair correndo. Está falando, ô Pedro, desperta, acorda, Pedro. Estava assim, o Pedro, eu fico imaginando, irmão, porque assim, primeiro ponto que está mandando Pedro levantar, amém? Imagina, eu entendo que se Pedro estava dormindo, Pedro provavelmente estava deitado, amém? E acorrentado com os dois braços, certo? Amém? E aí o anjo falou assim, Pedro, cutucou ele. Eu fico imaginando o Pedro assim, sabe? Preocupado, né, irmão? O que tinha acontecido com o Tiago? Não, irmãos. O Pedro estava assim, olha, eu continuo sendo expectativa do Senhor. Se tiver que morrer, eu continuo sendo. Se tiver que continuar vivendo, eu continuo sendo. Povo dele, exclusivo dele. Aí a Bíblia fala assim, levanta, Pedro, levanta. Eu fico me perguntando assim, como levantar, irmão, se você está acorrentado? Não deveria estar assim? E as correntes se caíram e o anjo pediu para que ele se levantasse? Porque se ele levantasse, irmãos, provavelmente ele levantaria os guardas junto. Mas eu fico me imaginando o Pedro olhando assim, a hora que ele deve ter pensado assim, mas... a hora que ele olha, as algemas caem. Pá. Aí continua o versículo, diz assim, e o anjo ainda lhe disse, coloca as tuas roupas, e aqui, irmãos, não é que Pedro estava despido, não é, que eles amarravam o cinto, amém? É um cordão que eles colocavam, cinge o teu lombo, coloca as tuas roupas e calça as sandálias, irmãos. Geralmente, irmãos, naquela época, era costume dos judeus e do povo, deixar as sandálias um pouco distante, e depois eles deitavam. Eu fico imaginando, sabe o que? Pedro saindo assim, e se eu tivesse ali, irmãos, eu ia olhar assim, para os guardas, tem guarda aqui, tem luz, tem resplandecer, aí foi lá e colocou as sandálias, e ele disse assim, e disse mais, punha a tua capa e segue-me. Irmãos, sabe o que Deus está falando para nós? Que nós precisamos olhar mais para os milagres e pelas coisas que Deus tem feito na nossa vida e continuar seguindo a vontade de Deus. Irmãos, às vezes nós estamos que nem Pedro, irmãos, que nem ele.
Versículo número 8, diz assim, olha: e o anjo ainda disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim o fez e disse mais: põe a tua capa e segue-me. Versículo do número 9. E ao sair Pedro o seguiu, sem... Irmão, Pedro ainda não tinha acordado, irmão. O Pedro ainda não estava entendendo. O Pedro ainda não estava compreendendo muito bem o que estava acontecendo, não, irmãos. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou para mim claramente: sabe o que acontece hoje? A gente queria ficar explicando o milagre, como aconteceu, o jeito que aconteceu. O Senhor falava para mim: somente segue, somente caminhe, porque quem faz milagre é Deus. Irmãos, eu vou falar algo aqui, que muitas das vezes até eu tento fazer, tá, irmãos? A gente tenta explicar milagre, irmãos. A grande realidade é que milagre nós temos que viver, caminhar nele, sentir ele, e lá na frente, se Deus deixar que a gente compreenda, amém. Se não deixar, continuamos sendo expectativa dele. Aí o Pedro estava lá, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Ô irmão, só levanta e anda, só levanta e caminha, só levanta e segue, só levanta e corre, só levanta e acredita, só levanta e vai. Ah, irmãos, hoje é uma teoria de querer explicar um monte de coisa, irmão. Irmão, milagre não dá para explicar não, irmão. Milagre não dá para explicar não. Não dá. Vive o milagre de Deus, irmão. Vive o milagre de Deus na sua família. Ah, irmão, Deus está fazendo isso aqui. Ah, mas é porque... Não, irmão, vive. Caminha nele. Dá glória a Deus nele. Engrandece a Deus no meio do milagre. Ah, irmão, eu fico imaginando o Pedro, irmão. Pedro saindo assim, sai... E deve estar olhando para um lado, para o outro, assim, é visão, não é visão, o que é isso? É milagre, irmão. É assim que Deus está fazendo na sua família. É assim que Deus está fazendo na sua vida. É assim que Deus está fazendo nos teus. Talvez você esteja observando, falando assim: parece que está indo para o lado contrário. Parece que não pode ser. Não, irmão. Você e eu somos povo de Deus, exclusivo dele. Ele está fazendo e está trabalhando na sua e na minha vida. Somente levanta, somente ande, somente caminhe no milagre do Senhor. E eu gosto muito, irmão, porque nós falamos que nós somos tecnológicos hoje em dia. Versículo de número 10 diz assim, irmão: depois de passar pela primeira e segunda sentinela, ou seja, irmão, a luz estava lá, o sentinela não viu nada. Aí ele sai, cai as algemas, ele sai, passa pelas duas. Ah, irmão, é que Pedro não estava compreendendo não, mas se fosse eu ia dar uma olhada para aquela sentinela, irmão. Eu ia passar assim, eu falei assim: ó, eu sou expectativa de Deus, irmão. Eu sou cuidado por Deus. E eu passaria ali e falaria assim: ó, irmão, chegando à porta de ferro, irmãos, a Bíblia diz assim: chegando à porta de ferro, era a última porta da prisão. Porque está querendo dizer assim, que aqui está dizendo assim: olha, aquela prisão era a prisão mais segura que tinha naquela época, e ela tinha uma porta de ferro ao final, que dá para a cidade, ou seja, irmãos, já assim, ó, da porta para lá, está livre. Amém? Antes da porta, ainda está preso, mas andando. Aí fala assim, que dá para a cidade que se abriu. Irmão, o povo acha que criaram a porta automática hoje em dia? Irmão, lá atrás já tinha porta automática, irmão. Lá atrás Deus já estava fazendo: abre porta sozinho, sai pela porta, fecha a porta, quebra a algema, faz ele levantar e faz passar pela porta.
Aí a porta se abre, sozinha. E saindo, desceram uma rua. E aí o anjo vira e fala assim: ó Pedro, agora meu filho, estou indo embora. Amém? Segue, Pedro. Continua andando. Continua caminhando. Continua vivendo o milagre do Senhor. E aí o Pedro diz no versículo de número 11 que nós lemos aqui: então, caindo em si. Irmão, já tinha... Está falando aqui, irmãos, é que o Pedro levantou, cingiu a roupa dele, saiu andando, passou pela sentinela, a porta abriu sozinha, andou mais uma rua. Aí o Pedro falou assim, no versículo 11, assim: então, caindo em si. Aí o Pedro começou a entender o que estava acontecendo. Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa daqueles que queriam ver a igreja do Senhor parando, ver a sua família parando, ver a sua vida parando. O Senhor livrou a Pedro. Sabe para quê? Para dizer que você e eu somos propriedades exclusivas dele. E estamos governados por ele. A bem da verdade, irmãos, é que Herodes queria colocar a mão sobre a igreja. Mas quem está com a mão sobre a igreja é o nosso Deus, que tem cuidado das nossas vidas. E eu gostaria, irmãos, de concluir. Já peço que os irmãos se coloquem em pé. Isaías capítulo 49, versículo de número 16. Vamos ler todos juntos, irmãos. 1, 2, 3. Eu te gravei na palma das minhas mãos, os teus muros estão sempre diante de mim. Você e eu estamos gravados na mão do Senhor. É Ele que cuida da sua vida, é Ele que cuida da tua família, é Ele que tem sustentado as nossas vidas e vai continuar sustentando, porque você é dele. Amém, irmãos? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vem cá.